Fala, empreendedores! Tudo bem com vocês? Tudo bem com sua família, com seus negócios, com sua vida? Enfim, Deus quer a sua prosperidade, Deus quer as bênçãos que você precisa, Deus quer tudo isso para a sua vida. A pergunta é, você tem feito a sua parte? Você tem agido conforme os valores, os princípios da palavra de Deus? Hoje nós vamos falar sobre maturidade. Todos nós precisamos de maturidade. E aprender com as pessoas que são mais maduras do que nós é um princípio de sabedoria muito importante. Como você sabe, estamos estudando a palavra de Deus, aproveitando ali os temas da lição bíblica, né? A lição bíblica, a igreja em modo missão, tá? E nós estamos hoje com a lição 4. Não vamos estudar a lição 4, mas vamos falar sobre maturidade, tá bom? Para isso nós temos um convidado também especial hoje e meu nome é Daniel Freschi, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. Vamos lá, pessoal, nós vamos falar sobre esse tema maturidade e eu pensei em trazer uma pessoa madura, uma pessoa que, para mim, é um exemplo, né, de maturidade na vida, e acredito que a sua experiência de vida vai ser uma aula para nós sobre maturidade nos negócios, nos relacionamentos, no trabalho. Eu estou falando aqui com meu amigo presbítero Ademir Monteiro, tá? Congregamos junto ali na IAP da Vila, e é um prazer tê-lo aqui, presbítero Ademir. Gostaria que você falasse com o nosso público, desse uma saudação e depois a gente continua o nosso papo. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos, desta feita com o pastor Daniel Freschi, neste programa Mais Valor, e quero dizer a todos os irmãos que é um prazer, uma satisfação estar participando desse programa que eu acompanho, acho interessante, muito importante para o nosso dia a dia, e que todos os irmãos continuem dando este prestígio, assistindo este programa, porque ele é relevante para todos nós. Amém, presbítero. É um prazer também tê-lo aqui conosco, né? Conhecendo o estúdio, né? Tinha curiosidade. Sempre o presbítero me procurava lá na igreja. Olha, eu gosto do programa, queria conhecer, e hoje foi a oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Tem um texto da palavra de Deus que eu gostaria de ler, 1 Timóteo 4, 13 ao 15. Diz assim, ó: ensine os cristãos com a vida, pela palavra, pelo procedimento, pelo amor, pela fé, pela integridade. Continuem lendo as Escrituras, aconselhando, ensinando, cultive essas coisas, mergulhe nelas. Todos perceberão o quanto você amadureceu. Olha que legal. As pessoas percebem quando uma pessoa ela é madura, né? As pessoas percebem quando uma pessoa amadureceu, ela cresceu. Mas sim, tudo tem um princípio, né, presbítero? Tudo tem um princípio. A vida não é fácil, né? Hoje eu sei que o senhor está aposentado, mas lá no princípio não foi fácil, né? O senhor que tem uma caminhada de vida, como que foi lá no começo, começar a trabalhar, né? Como que foi esse processo aqui em São Paulo? As coisas eram mais fáceis lá atrás? Como que eram? Tudo tem o seu tempo, no seu tempo tem as dificuldades, mas eu acho, na minha maneira de pensar, que antigamente não era tão difícil como hoje, que hoje está mais difícil. Lógico, tudo tem essas dificuldades, mas eu acho que antigamente as coisas eram mais fáceis para se entender, para realizar. E lógico, a gente sempre enfrentou as dificuldades dos princípios, por exemplo, da primeira empresa que eu trabalhei, a gente sempre enfrentou as dificuldades. Mas, como diz, né, a gente mantendo a nossa posição diante de Deus, diante dos homens, a fidelidade para com Deus, fidelidade para com os homens, a gente vai vencendo, vai mostrando o que a gente é através de nosso testemunho, e a gente vai vencendo. Amém. Quantos anos o senhor trabalhou, assim, antes de se aposentar,
durante toda a trajetória, registrado, né? Então, eu trabalhei 48 anos registrado. 48 anos. Eu vou até mencionar aqui, eu trabalhei de 1967 até 2015. É só fazer o cálculo matemático, dá 48 anos. Nesses 48 anos, eu trabalhei em 4 empresas. Se dividir por 4, vai dar 12 anos cada uma. Mas, na verdade, não foi bem assim. Eu trabalhei 2 anos na primeira, 2 anos na segunda, na terceira foram 22 anos e na quarta mais 22 anos. Somando todos esses anos, dá um número de 48 anos. Nossa. Trabalhando como funcionário, como empregado, como foi dito logo no princípio do programa, né? E sempre servindo a Deus em primeiro lugar e também aos homens, aos meus patrões, os meus gerentes, e com aquela maneira de sempre corresponder com a confiança que eles nos depositavam. Legal. Nesse período todo, né, o senhor aprendeu, cresceu, né? Não é fácil se manter na mesma empresa há 22 anos, porque hoje os jovens, a gente vê nessa geração atual, eles não querem ficar muito tempo em uma empresa, né? Eles querem sempre buscar uma empresa melhor. Mas antigamente não, as pessoas queriam estabilidade, né? Entrar numa empresa, se aposentar nela. Hoje a gente traz aqui o presbítero Ademir como também uma pessoa que representa uma grande parcela da nossa igreja que não são empreendedores, são empregados, né? São colaboradores de empresas, né? Hoje não se chama mais de empregados, se chama de colaboradores, né? Então, eu acredito assim, nem todo mundo tem essa veia empreendedora, né? De abrir um negócio. Existem muitas pessoas que nasceram para ser colaboradores, né? Colaboradores. O senhor vê assim? O senhor nunca pensou em ter um negócio próprio? O senhor falou, não, eu vou ficar aqui, tá bom, eu vou crescer aqui dentro. Como que era a sua mentalidade? Pastor Adel, até o seguinte, tem um detalhe que eu até não falei, não mencionei. Teve uma época, foi logo quando eu saí da Philco, foi a minha terceira empresa que eu trabalhei, eu até pensei, até investi, fiz um investimento numa empresa, numa copiadora. Mas por falta de experiência no ramo, acabou não dando certo. Então eu acabei vendendo essa empresa, né? E voltei para a área do colaborador. E como empreendedor não deu certo. Não deu certo. Por falta de talvez de experiência, de pensar um pouco melhor na questão. Mas eu até que fiz um investimento, comprei essa empresa. Fez uma tentativa. Justamente foi no centro de Diadema. Um excelente ponto, mas só que falta de conhecimento, de experiência, acabou não dando certo, porque os equipamentos eram já bem sucateados e acabou não dando o que eu esperava. Então, a alternativa que eu busquei foi de vender aquele empreendimento e voltar para a área de colaboradores. Entendi. Então, aí depois não pensou mais em empreender. Não, depois disso não. Aí entrou na Philco. A Philco, para quem não sabe, né, já foi uma grande empresa aqui em São Paulo, né? Ela foi uma grande empresa. Não sei se tinha muita concorrência para entrar lá, mas só sei que o senhor me disse que trabalhou lá 22 anos, 22 né? 22 anos. 22 anos, era uma empresa que tinha um bom salário, bons benefícios, né? E como foi esse processo de entrar lá na Philco, né? Teve um processo seletivo, como foi? Então, eu quando entrei lá, como eu já até informei, eu havia feito um curso, né, de técnico em rádio e televisão, e eu entrei lá para trabalhar na área de técnico de montagens. Fui demitido com este fim. Mas Deus trabalha certo, né? A vontade dele, eu acabei não entrando nessa linha de produção. Eu acabei indo para um outro setor da empresa. Porque na época me ofereceu, na hora que eu cheguei para começar a trabalhar, aquela vaga da linha de produção, como técnico na linha de produção, olha, houve um impedimento, não sei o que aconteceu, parece que a vaga já tinha sido preenchida, e me ofereceram uma outra área, a área de movimentação de materiais. E foi quando eu aceitei.
aceitei, e aí aceitei nessa área, e graças a Deus, Deus me abençoou, eu cresci um pouco lá dentro, galguei melhores salários, e eu sei que passaram esses 22 anos ali dentro. Legal. Sobre esse crescimento, né? A gente traz aqui 3 princípios. Eu gostaria de ver com o senhor se isso se encaixa, né, na sua vivência como colaborador. O primeiro é honestidade, né? Honestidade. A Bíblia, ela ensina sobre honestidade nos negócios, né? E como a gente está falando de uma maneira mais ampla aqui, né, o tema da lição bíblica, né, honestidade em casa, né, com o cônjuge, honestidade com os filhos, honestidade na empresa sendo um colaborador ou sendo um empreendedor, honestidade ali com os funcionários, né? Provérbios 20, 23 diz assim: o Senhor detesta pesos desonestos, balanças falsas, não são boas. Então, na sua visão, a honestidade é um ponto importante para um colaborador de uma empresa, né? Isso vai mantê-lo ali? Eu acho que a honestidade é importante em todos e quaisquer lugar. Eu, por exemplo, como colaborador, para ficar 22 anos de uma empresa, não é por pouca coisa que você fica ali, que você adquirir uma confiança dos seus superiores para ficar ali, eles te deixarem passar todos esses anos. E a honestidade está acima de tudo. Eu não sei se eu posso dizer isso aqui. Por exemplo, nesses 48 anos que eu trabalhei registrado, pela graça de Deus e pela misericórdia, eu pude trabalhar todos esses anos sem trabalhar um sábado. 48 anos trabalhando registrado. Difícil, né? E nunca trabalhei um sábado. Não é que a empresa não tinha alguém que trabalhava, mas por graça e misericórdia de Deus, não falo por orgulho nem por vaidade, mas por misericórdia, a empresa eu sempre fui claro com a empresa, com meus superiores, né? Da minha opção, né? De crer na palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus como uma recomendação divina para observar o sábado. Então eu explicava, então eles sempre me entendiam. Muitas vezes a empresa fazia compensações de feriados, né, prolongados, pontes, e eu não ia fazer a compensação do sábado. Muitas vezes eu ia trabalhar sozinho no domingo, trabalhava sozinho, e aí que entrava na cidade. Eu estava longe dos meus gerentes, da minha chefia, longe de todo mundo, mas eu cumpria ali dentro da empresa o meu horário, trabalhava do princípio ao fim, do começo da jornada até o fim da jornada, de forma honesta, não saboteando, né? Não fazendo nada que venha sacanear, né? Enrolar a empresa, né? Então essa é a parte importante, ser honesto consigo mesmo e primeiro honestidade com Deus. Quero até falar para você, então, você consegue ou você faz isso na ausência do seu chefe, na ausência dos seus superiores, você continua honesto, trabalhando. Eu achei incrível isso que o presbítero Ademir disse, né? Ele ia no domingo sozinho, não tinha chefe, não tinha supervisor, eu acho que ele entrava, né? Batia o cartão, almoçava, continuava trabalhando, não tinha ali nenhum superior, mas ele estava na sua honestidade ali. Deus está vendo, né, presbítero? Com certeza. Deus está vendo que se a gente é fiel com Deus, a gente é fiel com o patrão, com a esposa, com os filhos, né? Tem um versículo, né, pastor? Você pode até citar aquele versículo que a Bíblia fala, né? A gente tem que trabalhar para os nossos senhores como para o Senhor, o justo juiz, né? Servir ao patrão como a Deus, como né? a Deus. Então é um princípio maravilhoso, né? Um segundo princípio aqui é a fidelidade. Acho que você já até entrou nesse ponto, né? Fidelidade com Deus, né? Falou 48 anos sem ter que trabalhar aos sábados. Seu patrão te forçou às vezes? Fala assim, não, vem aí, né? Fala lá com o seu pastor, né? Porque acontece muito, né? Não deu aquela tentação de, puxa, acho que eu vou vir, né? Fala aí para nós. Então, pastor, voltando um pouco atrás, na primeira empresa que eu trabalhei, eu entrei lá em 1967 e era uma semana inglesa de 5 dias. Mas depois de lá, por algumas alternativas da diretoria, passou a trabalhar em turnos. Então, trabalhava 6 horas. Então, a empresa passou a trabalhar os sábados.
Nessa empresa, então, quando a empresa começou a trabalhar, e eu nunca trabalhei, então eu falei, eu não posso trabalhar. Então, houve essas indagações da chefia. Não, fala lá com o teu pastor, é que você precisa trabalhar, isso, aquilo. Não é questão do meu pastor, não é uma imposição do pastor, é a palavra de Deus. Então, e o tempo foi passando e realmente a empresa não abriu mão de mim e nem abria mão de Deus. Eu preferi ficar com Deus. Então, eu fui despedido dessa empresa. Fiquei 2 anos lá e fui despedido porque ela começou a trabalhar o sábado e eu não trabalhei, eu fui despedido. Então, foi a primeira empresa. Nessa empresa eu trabalhei 2 anos. 2 anos. Foi de 1967 a 1969. Então, mas eu preferi ficar com Deus, né? Manter a minha fidelidade para com Deus. Embora eles querendo me convencer, não, mas fala com o seu pastor, fala lá com ele, com a direção, que você precisa trabalhar, eu preciso de vocês aqui, você é importante. Eu falei, não é isso, não é questão. Então, eu acabei sendo mandado embora. Mas Deus sabe o que faz, né? Daquela empresa fui para uma outra, fiquei mais 2 anos. Depois eu saí de livre, espontânea vontade, porque eu queria estudar e não estava dando para estudar, né? Naquele horário. Foi quando eu, então, fiz o meu curso, né? De eletrônica. De eletrônica no Senai. E foi quando, então, eu tive a chance de entrar nessa empresa que nós vamos falar, que foi a Philco. Legal. Um empresário maduro, ele é alguém que as pessoas confiam, né? As pessoas confiam, porque ele tem um compromisso de fidelidade. Isso em todas as áreas. Por exemplo, o empreendedor, por exemplo, eu sempre cito, né? Porque é um caso clássico, né? O pedreiro, né? O pedreiro, se ele é fiel no prazo que ele disse, né? Se ele é fiel naquilo que ele prometeu, ele não vai ter problema, né? Vai sempre ter serviço para ele. Então, a fidelidade, ela é importante, como o senhor até mencionou, que em todas as áreas, né? Em todas as áreas a fidelidade é importante. E o último ponto aqui é a sabedoria financeira, porque assim, eu até disse em outros programas, às vezes as pessoas ganham bem, têm vários benefícios, só que não tem sabedoria financeira, né? Não tem sabedoria financeira. Para chegar lá no final e ter uma aposentadoria, né? Para não passar necessidade, né? Para honrar a Deus até, né? Com os seus bens, né? Então, como o senhor lidou com essa questão financeira, né? Porque assim, eu sei, o senhor criou suas filhas tiveram que estudar, né? A gente passa por grandes dificuldades. Como foi esse desafio e o senhor entende que recebeu de Deus essa sabedoria para administrar? Então, pastor, todos nós passamos dificuldade financeira. Eu não fui diferente, passei também meus momentos difíceis. E quando as minhas filhas estavam completando os seus estudos nos colégios, eu via que ela já ia chegar para o momento da faculdade. E foi um momento que eu preocupei muito. Teve uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que qualquer faculdade é um preço bem absurdo você pagar. Porque nem sempre você consegue entrar numa faculdade do federal, a gratuita, né? Você já fica pensando que você vai ter que entrar numa faculdade que você vai pagar. Então, eu me preocupei muito. Mas, graças a Deus, é Deus provedor. E nesse momento que eu estava passando um momento bastante difícil, preocupante, né? Preocupando com as minhas filhas, o futuro das minhas filhas, foi Deus agindo na minha vida. Vejam bem, nesse momento preocupante, a minha esposa começou a trabalhar, a minha filha, a Lília, começou a trabalhar, logo em seguida a minha filha Vera começou a trabalhar. Então, aí a renda aumentou. Eram 4 trabalhando. Então aí, olha, Deus abriu as portas. Minhas filhas puderam, né, estudar, fazer a faculdade. As duas fizeram faculdade. A Lília fez na São Judas, né, São Judas, fez processamento de dados. A minha filha Viviana, ela fez pedagogia na Faculdade Santana. E todas elas se formaram. Mas Deus nos deu os meios, as condições. Deus foi nos dando, no momento oportuno, das necessidades, Ele foi suprindo. Foi entrando, né, meios, condições para que esse futuro fosse promissor para minhas filhas. Hoje elas são formadas, graças a Deus, todas trabalham na área, né? Trabalham na área. Foi por graça, por misericórdia.
Deus foi nos dando estas condições. Eu acho que, eu até falo, viu, pastor, essa questão da gente ser fiel para com Deus, tanto no nosso caráter, como também na nossa vida em relação a Deus. Por exemplo, fiel nos dízimos, nas ofertas. Se é aquela pessoa, se você não pode dar X, mas dê Y, seja fiel naquilo que você pode. Eu sempre fui fiel, no caso, né? Falando dos dízimos, das ofertas, eu sempre fui fiel nessa parte. Então Deus, no momento, Ele foi suprindo as minhas necessidades e eu fui poder crescendo de forma financeira. Não sou rico, não sou rico, sou pobre. O senhor é próspero? Eu posso dizer que tenho a prosperidade de Deus na minha vida, né? Sim. Ele me abençoou fisicamente, espiritual, e eu tenho a minha casa própria, né? Tenho onde morar, tenho as minhas condições equilibradas. Foi por misericórdia de Deus. Não é que eu mereço, não. Foi por misericórdia de Deus, Ele foi me dando essas condições, foi me dando sabedoria para ir equilibrando e fazendo, né? Você sabe um pouco da minha história. Eu adquiri a minha propriedade, depois vendi aquela propriedade, adquiri outra, e assim foi. Deus foi me dando essas condições. E hoje eu estou assim, tranquilo. Hoje as minhas filhas se casaram, né? Hoje eu vivo e a minha mulher, a gente tem a nossa renda que é tranquila, supre as nossas necessidades, sem esbanjamento, lógico, né? Sem desperdício, mas dentro né? daquela, sem desperdício, a gente vive uma vida equilibrada com a bênção do Senhor Jesus. Que bênção, né? A gente fala aqui no programa sobre prosperidade, né? Prosperidade bíblica, né? Assim, prosperidade é crescimento, né? Hoje o senhor está melhor do que quando o senhor entrou lá no começo da empresa, não está? Com certeza. Então o senhor cresceu, então o senhor prosperou. Então é isso que eu digo, né? Prosperidade é crescimento, né? E a gente não deve parar nunca, né, de prosperar, porque a gente vai prosperando, melhorando a cada dia, né? Então, é isso que a gente vê, né? Faz tempo que eu queria trazer o senhor como esse... E foi a oportunidade agora de falar de maturidade, né? Como um exemplo, né, que eu vejo assim na nossa denominação, como temos outros, né? Com certeza temos outros irmãos fiéis a Deus, que prosperaram, né? Que são pessoas simples, né? Não é pessoas que tiveram faculdade, né? Pessoas que são doutores, advogados, médicos, dentistas, mas que trabalhou lá, né? O senhor começou lá como diz, né? No chão de fábrica, no né? chão de fábrica. No chão de fábrica né? E foi construindo, pagou a faculdade das filhas, né? Claro que Deus abriu as portas, elas trabalhando também, formaram-se, hoje são independentes, hoje o senhor tem uma vida estável. Então é isso mesmo, né, que a palavra está dizendo, que a gente tem que ter planos, né? A gente tem que ter planos. E Ele abençoa os nossos planos, né? Aqui, ó, o texto de Provérbios 21:5, ó. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria, né? Ô, pastor, eu não sei se como está o tempo aí, a gente não... Não, pode falar. A gente já está... Então, a ver como Deus dirige a nossa vida. Eu tinha acho uns 25 anos de idade e eu tinha uma economia. Olha, eu era solteiro com a economia e meu objetivo era comprar um automóvel na época. Eu tinha um valor que dava para comprar à vista na época. Mas quando Deus dirige a nossa vida, então, naquele momento que eu estava já querendo comprar um automóvel, Deus apresentou um outro negócio. Deus apresentou um terreno. Então, aí que está o negócio, está a jogada da bênção do Senhor. Eu não comprei o automóvel, mas comprei o terreno, o imóvel. Então, foi desse imóvel que hoje eu tenho o que tenho. Foi por Deus. Se eu tivesse comprado um automóvel, lógico, você sabe como é que é. Rapaz solteiro, vai rodar muito, vai ter vai despesa, desvalorizar, né? Você não vai ter mais condições, talvez, para comprar um imóvel tão cedo. Mas Deus trabalhando na minha vida... Então, de eu comprar o automóvel, eu comprei aquele valor e eu apliquei no imóvel. E daquele imóvel foi que eu consegui vender aquele imóvel, comprar outro, daquele eu comprei outro. E chegou no pé que eu estou hoje. Foi por graça de Deus. Dirigindo a nossa vida, o nosso dia a dia. É interessante que casa exatamente com isso, né? Fala que o apressado acaba na miséria. Às vezes a gente tem planos de curto prazo, é o apressado, né? Ele quer receber agora, né? E hoje, até um recado, né, aqui,
que muitas propostas são apresentadas hoje na internet, né? Ganhe dinheiro rápido, né? Saia do zero, seja um milionário, né? Ganhe 10% de rendimento ao mês, né? E são pegadinhas, né? São golpes que muitos, infelizmente, muitos cristãos estão caindo. Pirâmides, né? Pirâmides financeiras. Aconteceu aí algumas que irmãos, a gente ficou sabendo que caíram nesses golpes. Mas por quê? É o apressado chegar na fartura, né? Eu acho que assim, a vida constante, né, de fidelidade, de prudência, de sabedoria, né, ao longo do tempo, ela vai produzindo, né, bons frutos, né, bons resultados, e o senhor é um exemplo aqui para nós disso. Amém. Né? Não é verdade? Então, olha, um empresário maduro é aquele que é sábio em suas finanças, evita dívidas excessivas e investe sabiamente no futuro. Então, nós falamos aqui desses 3 princípios e eu gostaria de terminar aqui o programa, o presbítero Ademir, que o senhor desse uma palavra para aqueles, né, que trabalham, para aqueles que empreendem, né? Uma palavra como alguém que já viveu bastante com essa experiência do trabalho, desse um conselho, né? E depois já fizesse uma oração para nós. Aí pode olhar ali, ó, e bem, falar com o nosso público. Então, para todos os nossos irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, então, logicamente, acima de tudo está Deus, mas logicamente nós temos que fazer a nossa parte também, a fidelidade para com Deus e a fidelidade para com os homens. Na nossa própria vivência, temos que ser fiéis tanto a Deus como aos homens. E sempre buscando, né, buscando os meios, as condições e pensando bem, não indo pela emoção, mas indo sempre pela razão, buscando seus objetivos, os seus propósitos, mas não é de qualquer maneira perdida, muitas vezes levada pela emoção, muitas vezes são casos de decisões tomadas sem pensar, sem uma reflexão. Então, acima de tudo, está Deus, orando a Deus, buscando a direção de Deus e tomando as suas atitudes, suas ações, sendo fiéis a Deus, fiéis nas suas atividades, nos seus negócios, nos seus empreendimentos, porque acima de tudo tem que ter a honestidade, tem que estar presente, porque quando você tem honestidade, você adquire confiança do público, a confiança dos irmãos da igreja, do próprio Deus, e você só vai prosperar. Então, esse é o caminho, esta é a direção que a gente tem que tomar. Sempre com fidelidade a Deus, fidelidade aos homens, fidelidade em nossos negócios, sempre confiante em Deus, que Ele está à nossa frente para dirigir os nossos dias, os nossos planos e os nossos objetivos. Amém. Vamos orar então? Grande Deus Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, do poder, na unção do Espírito Santo, nosso Consolador, que aqui estamos nós, neste programa aqui, Mais Valor. Agradecemos pela grande oportunidade de aqui estarmos falando das Tuas grandezas, da Tua bondade, a Tua misericórdia para conosco e para todos aqueles que confiam na Tua bondade e na Tua misericórdia. Seja com todos os nossos irmãos que estão nos assistindo nesta oportunidade, que sejam abençoados, que deposite sua confiança em Ti como Deus soberano, Deus triuno, o Deus todo-poderoso, o Deus do impossível. Portanto, seja com cada um abençoando, dando orientação, dando diretriz, para que todos sigam o caminho certo, para que seja um vitorioso, um vencedor, em nome de Jesus. Obrigado e graças a Deus, obrigado. Amém. Obrigado. Amém, presbítero. Prazer tê-lo aqui conosco. Satisfação, né, trazê-lo aqui. Foi muito bom estarmos juntos. É meu prazer, pastor. Amém. Eu tenho um prazer de conhecer aqui esta região aqui, né? Aqui na cidade de Cosmópolis, né? Conhecer aqui os estúdios e hoje eu tive a grande oportunidade de conhecer esse local muito bem preparado. Fiquei surpreso. Amém. De ver as instalações e poder participar também contigo aqui do Mais Valor. Amém. Muito obrigado, pastor, pela grande oportunidade. Amém, eu que agradeço.
É isso aí, pessoal, mais um programa, hoje falando sobre maturidade. Gostaria que você deixasse aqui abaixo um comentário, compartilhe com seus amigos. Você que conhece o presbítero Ademir Monteiro, da família Monteiro, olha, tem muita gente que conhece a família Monteiro. Compartilha só para a família Monteiro, aí vai ter muito like aí, muita gente, tá bom? Que Deus abençoe fortemente todos vocês, um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.